5 minutos, vê e entende caos e ordem. Qual a esperança do homem se não descobrir a origem das coisas e o seu destino? Muitas especulações sobre a origem da vida, sobre a origem do homem, a origem das espécies tem havido, sempre em contrafação àquela que é explicada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali não faz nenhuma garantia, não traz nenhuma garantia, nenhuma explicação da existência, sobre a existência de Deus, porque isso se pressupõe para aquele que conhece as obras de Deus. Veja o que diz o salmista no capítulo 19 de Salmos, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Deus não falou nada sobre a sua existência, mas ele mostrou a natureza como prova firme e verdadeira da sua existência. Por isso, então, ele vai lá em João capítulo 1, que vai para a existência de Deus, a pré-existência de Deus sobre todas as coisas e como forma de nosso Criador, como fonte da nossa vida. Diz João capítulo 1, verso 1, no princípio era a palavra, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a vida e a fonte da vida. Então nós temos em Jesus, em Deus plural, Elohim, a fonte da nossa vida, a origem de todos nós. E ele não teve origem, porque no princípio ele já era, ele já existia. E a Bíblia traz essa referência como fonte de criação e traz no Êxodo capítulo 20 o mandamento de que como Deus guardou os 6 dias, trabalhou nos 6 dias e guardou o sábado, ele abençoou e santificou porque descansou com o homem, curtiu aquilo que tinha criado durante os 6 dias. Então para ele foi um refrigério, para nós tem que ser um refrigério. A semelhança de Deus, que nós fomos feitos, a imagem e semelhança de Deus, nós também trabalhamos 6 dias e descansamos no 7º. Por quê? Porque somos semelhantes a Deus, damos testemunho disso. E por quê? Porque o sábado diz que ele é o Criador de todas as coisas, ele que merece o nosso reconhecimento e é um dia de descanso. Diz o verso 10 dias do 20, contudo o 7º dia da semana é o sábado consagrado do Senhor Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, e aqui ele dá o pleno domínio ao homem, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, ninguém que esteja para dentro das tuas portas pode trazer a maldição de desobedecer a Deus. O dia do sábado é o dia santificado, por quê? Porque como Jó explica no capítulo 12, verso 7, mas pergunta agora às animalhas, Deus desafia, e cada uma delas ensinará as aves dos céus, e elas te farão saber. Fala com a terra e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Contarão o quê? Que Deus existe. E vamos remeter lá a Apocalipse, no capítulo 14, verso 7, que diz a mensagem eterna que devemos levar ao mundo. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Qual é a mensagem que nós temos que levar a toda nação, tribo, língua e povo? Apocalipse 14, 7. Proclamou então em grande voz, temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Quando nós adoramos a Deus, nós evadimos das ideias fracas de que houve uma evolução, ou de que uma geração espontânea, ou que do nada se pode criar alguma coisa, contrariando leis da física, de que do nada não se tira nada, a matéria não surge do nada. Mas Deus, como pré-existente, é a fonte de toda a vida, de toda a existência. Nós podemos confirmar isso simplesmente observando a natureza, porque toda a natureza, pelas suas leis, proclamam a glória de Deus. Você está assistindo 5 minutos, Vê e Entende, é o tema que você pode curtir, compartilhar e deve orar por esse programa e depois assistir às 9 horas, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, onde esse tema vai ser ampliado com as bênçãos de Deus para você e para a sua família. Em Boa Companhia.